Você já mordeu uma batata frita crocante, dourada, perfeita por fora e macia por dentro e pensou: o que tem nessa batata? Por que em casa nunca fica igual aquela batata frita do McDonald's? Agora imagine descobrir que a batata congelada McCain que está no freezer do mercado nasce dentro do mesmo universo industrial que abastece a gigante do fast food. E aqui está o choque. Essa batata não é apenas cortada e congelada. Antes de chegar ao pacote, ela é selecionada no campo, lavada em escala industrial, descascada com vapor, cortada por água em alta pressão, branqueada, seca, pré-frita, congelada rapidamente e testada. Tudo isso para não decepcionar quando você abrir o saco em casa. Não é só uma batata cortada e jogada no freezer. Ela nasce dentro de uma cadeia industrial gigantesca, com fazendas planejadas, colheitadeiras enormes, fábricas cheias de vapor, óleo monitorado por sensores e túneis de congelamento tão frios que travam a textura da batata em pouquíssimos minutos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Hoje você vai entrar nos bastidores de um dos produtos mais hipnotizantes da indústria alimentícia: a batata frita congelada. Aquela que parece simples no pacote, mas esconde uma engenharia absurda antes de chegar à sua fritadeira. Empresas como McCain, Lamb Weston e Simplot ajudaram a transformar esse palito dourado em uma indústria global. Elas produzem batatas congeladas para supermercados, restaurantes e operações de food service em vários países, abastecendo um mercado que precisa de uma coisa acima de tudo: padrão. E se no episódio anterior mostramos que para fazer o Doritos o milho precisa virar massa, triângulo e tempero crocante, aqui o desafio é outro: pegar uma batata natural, irregular e cheia de variações e transformar tudo em palitos quase idênticos, com a mesma cor, textura e crocância. Cada palito precisa ter tamanho parecido, cor parecida, textura parecida e comportamento previsível quando cai no óleo quente. Então já se inscreva aqui no Fábricas e Fatos, porque a pergunta de hoje é simples e viciante. Como uma batata coberta de terra, arrancada do chão por máquinas enormes, consegue virar um palito dourado, crocante e quase idêntico aos milhares que saem de uma fábrica todos os dias? Tudo começa muito antes da fábrica, no campo. Mas não se engane, a plantação que abastece uma indústria de batata frita congelada não é um simples pedaço de terra cheio de batatas comuns. É uma operação planejada com precisão. Cada detalhe do solo, da água, da variedade e da colheita pode decidir se aquela batata vai virar um palito bonito ou se será descartada antes mesmo de entrar na linha de produção. Vista de cima, a lavoura parece um tapete verde cortado por linhas perfeitas. Debaixo da terra, milhares de batatas crescem escondidas, engordando em silêncio. E aí começa uma das grandes curiosidades desse processo: nem toda batata serve para virar batata frita congelada. Para a indústria, a batata ideal precisa ser alongada, firme, rica em matéria seca e com baixo teor de açúcar. Parece detalhe, mas isso muda tudo. Uma batata com muito açúcar pode escurecer demais na fritura. Uma batata com água demais pode ficar mole e quebradiça. Uma batata pequena demais rende palitos curtos, fora do padrão. Por isso, os produtores usam variedades específicas, escolhidas para entregar comprimento, textura e rendimento. A indústria quer batatas que formem palitos longos, regulares e resistentes, porque cada centímetro conta quando milhões de unidades passam pela fábrica. Quanto mais uniforme for a matéria-prima, menos desperdício acontece no corte, mais fácil fica controlar a cor na fritura e maior é a chance de cada pacote sair com aparência parecida. O solo também entra nessa engenharia. Em muitas regiões produtoras, as batatas crescem melhor em terras bem drenadas, com boa aeração e pouca compactação. Pense na batata como um produto que precisa se desenvolver debaixo da terra sem ser esmagado, deformado ou machucado.
Se o solo estiver duro demais, ela pode nascer torta. Se houver pedras, pode sofrer cortes. Se a irrigação falhar, o crescimento fica irregular. E se chover demais na hora errada, a colheita pode virar uma corrida contra o tempo. A irrigação é uma das cenas mais bonitas desse início. Grandes braços metálicos giram lentamente sobre a plantação, espalhando água em círculos enormes. Parece calmo, quase simples, mas ali existe cálculo. Água demais pode favorecer doenças e alterar a qualidade. Água de menos reduz o tamanho e o rendimento. A fábrica quer batatas grandes, saudáveis e previsíveis. Então o campo funciona como a primeira etapa da linha de produção, só que a céu aberto. Antes que essas batatas saiam da terra, muita coisa já foi monitorada. Técnicos avaliam tamanho médio, teor de sólidos, quantidade de açúcar, maturação da casca e condição geral da lavoura. Em alguns casos, amostras são retiradas antes da colheita para prever como aquele lote vai se comportar depois de lavado, cortado, pré-frito e congelado. Parece exagero testar uma batata ainda no campo, mas imagine descobrir tarde demais que toneladas não vão fritar com a cor certa. Quando chega o momento da colheita, o espetáculo começa. Máquinas enormes avançam lentamente pelas fileiras, levantando a terra como se estivessem abrindo o chão. Elas entram por baixo, soltam o solo, puxam os tubérculos e levam tudo para esteiras vibratórias que sacodem a mistura para separar batatas, terra, folhas e pequenos torrões. É quase como ver uma peneira gigante trabalhando em movimento. O detalhe impressionante é que a colheita precisa ser forte o bastante para tirar toneladas do solo, mas delicada o bastante para não machucar o produto. Uma batata batida, cortada ou amassada pode virar problema mais tarde. O dano que parece pequeno no campo pode escurecer depois, prejudicar a aparência do palito ou fazer aquela unidade ser rejeitada na inspeção. Por isso, a velocidade das máquinas, a altura das quedas nas esteiras e até o manuseio nos caminhões precisam ser controlados. E aqui existe uma imagem poderosa. Caminhões sendo carregados com montanhas de batatas recém-colhidas. Cada caçamba leva uma parte da plantação para uma nova vida industrial. Aquilo que minutos antes estava enterrado, agora vira matéria-prima de uma cadeia global, capaz de abastecer mercados, restaurantes, lanchonetes e grandes redes de alimentação. Mas esse transporte também exige cuidado. As batatas não podem ser tratadas como pedras. Se forem jogadas de alturas grandes, podem sofrer impactos internos. Se ficarem expostas a condições ruins por muito tempo, podem perder qualidade. Se o lote misturar batatas fora do padrão, a fábrica vai descobrir mais tarde. Por isso, mesmo antes de chegar à indústria, cada caminhão representa uma aposta na qualidade do campo. Existe ainda outro ponto curioso. A batata perfeita para fritar não é necessariamente a batata mais bonita que você escolheria na feira. No supermercado, muita gente olha a casca e a aparência geral. Para a indústria, o que importa é o que ela entrega depois do corte e da fritura. Uma batata grande, alongada e rica em sólidos pode ser mais valiosa do que uma batata redondinha e bonita, porque rende palitos longos, doura melhor e perde menos água. É por isso que a batata frita congelada começa com tanta ciência escondida. Antes de existir pacote, freezer, óleo quente ou air fryer, existe uma batalha silenciosa no campo para produzir o tubérculo certo. A indústria não quer apenas batatas. Ela quer batatas com comportamento previsível, capazes de atravessar vapor, lâminas, água quente, óleo, congelamento e transporte sem perder textura, cor e formato. E se você está gostando de descobrir essa transformação desde a raiz, já deixa o like, porque a crocância final começa meses antes, quando a batata ainda está debaixo da terra. Depois da colheita, os caminhões seguem para a fábrica ou para áreas de armazenamento. A batata ainda está suja, irregular e coberta de marcas do campo. Mas, no próximo passo, ela passa por uma transformação impressionante. Toneladas de batatas brutas entram por um lado e, pouco depois, palitos claros e uniformes seguem para o coração da fábrica.
Quando os caminhões chegam à fábrica, a batata ainda parece muito distante daquele palito dourado do pacote. Ela vem coberta de terra, com restos de folhas, torrões e pequenas pedras escondidas. É nesse momento que a indústria faz um filtro pesado. Separar o que pode virar batata frita congelada do que não tem condição de seguir adiante. A primeira cena é de escala. Caminhões despejam toneladas em áreas de recepção e o produto começa a se mover por canais com água ou esteiras largas. A água ajuda a amortecer o impacto e solta a sujeira mais grossa. Parece apenas uma lavagem gigante, mas também protege a batata. Logo no início, sistemas de separação retiram pedras, torrões duros e materiais que vieram junto da lavoura. Isso é essencial porque uma pedra pequena pode danificar equipamentos, lâminas e tubulações. Em uma fábrica de fluxo contínuo, um único corpo estranho pode parar a linha. Depois vem a lavagem intensa. As batatas passam por jatos de água, tambores rotativos e escovas industriais que removem terra presa na casca. A imagem é poderosa. Milhares de batatas girando, batendo levemente umas nas outras e perdendo a aparência de produto recém-arrancado do chão. Quando a casca limpa aparece, a fábrica consegue enxergar manchas, cortes, partes verdes e defeitos. Nessa fase, a batata não é julgada só pela beleza. O que a indústria procura é consistência. Batatas podres, pequenas demais, deformadas, esverdeadas ou machucadas podem sair da linha. Dependendo da estrutura, essa seleção envolve operadores, câmeras, sensores e separadores mecânicos. O objetivo é impedir que um defeito pequeno vire mais tarde um palito escuro, quebrado ou fora de padrão. Depois da lavagem, chega uma das etapas mais impressionantes, o descascamento. Em casa, muita gente imagina facas e lâminas. Na indústria, grandes operações usam vapor sob pressão. As batatas entram em um equipamento fechado, recebem um choque de vapor quente por poucos segundos e, quando a pressão muda, a casca se solta da superfície. É quase como se a fábrica convencesse a batata a largar a própria pele. Em seguida, escovas e jatos de água removem essa casca amolecida, deixando a polpa clara aparecer. O processo é rápido porque precisa acompanhar toneladas por hora. Cada batata não pode esperar como em uma cozinha doméstica. O vapor também ajuda a reduzir perdas, porque tira a casca sem arrancar tanta polpa quanto métodos mais agressivos. Em escala industrial, uma camada desperdiçada em milhões de batatas pode significar toneladas de produto bom indo embora. A partir daqui, a batata já mudou de identidade. Ela saiu do campo suja e irregular, passou por água, separação, inspeção e vapor, e agora está limpa, clara e pronta para ser cortada. Antes de seguir, comenta aqui. Você está assistindo de qual cidade e estado? Quero saber de onde vem quem também fica hipnotizado vendo uma fábrica transformar algo simples em um produto perfeito. E agora você vai ver a batata finalmente virando o palito que todo mundo reconhece. Só que o corte é apenas o começo. Depois vem padronização, branqueamento, secagem e pré-fritura, que é o segredo por trás da crocância. Agora, a batata limpa entra na parte em que tudo começa a parecer familiar. Até aqui, ela ainda era um tubérculo inteiro, claro, úmido e sem casca. Mas em poucos segundos, essa matéria-prima vai virar centenas de palitos quase idênticos, deslizando por esteiras como se tivessem sido desenhados um por um. O corte industrial é uma das cenas mais impressionantes da fábrica. Em muitas linhas, as batatas são empurradas por água em alta velocidade contra lâminas fixas. Parece estranho, mas faz sentido. Em vez de uma faca descer sobre cada batata, a própria força da água lança o produto através de uma grade cortante. O resultado são palitos longos, retos e muito mais rápidos do que qualquer corte manual conseguiria fazer. Só que cortar não basta. A indústria precisa padronizar. Palitos grandes demais, pequenos demais, finos, tortos, quebrados ou com manchas podem ser separados.
Pedaços menores podem seguir para outros produtos, como batatas em formatos diferentes, flocos ou ingredientes industriais. Nada é pensado de forma inocente, porque cada sobra representa dinheiro, energia, água e tempo de produção. É aqui que muita gente descobre um mito. Batata frita congelada não é só batata crua, cortada e congelada. Se fosse assim, ela chegaria à sua casa com textura irregular, cor imprevisível e grande chance de ficar mole depois do preparo. O segredo está nas etapas invisíveis que acontecem antes do freezer. Depois do corte, os palitos passam por uma lavagem para remover parte do amido solto na superfície. Esse amido, se ficar em excesso, pode deixar os palitos grudados, escurecer durante a fritura e atrapalhar a textura. Em seguida, vem o branqueamento, uma etapa que parece simples, mas muda tudo. No branqueamento, os palitos passam por água quente ou vapor controlado por tempo e temperatura. A ideia não é cozinhar completamente a batata, e sim preparar sua estrutura. Essa etapa ajuda a remover açúcares da superfície, uniformizar a cor, reduzir reações indesejadas e iniciar uma leve mudança na textura. É como se a fábrica desse uma primeira ordem ao palito. Você vai dourar do jeito certo. Depois do branqueamento, os palitos seguem para a secagem. Essa fase parece discreta, mas é uma das grandes responsáveis pela crocância. Ar quente circula ao redor dos palitos para retirar umidade da superfície. Se eles entrarem molhados demais no óleo, a fritura perde eficiência, o consumo de energia aumenta e a textura final sofre. A indústria quer uma superfície preparada para formar aquela casquinha dourada que todo mundo procura. E então chega a etapa que mais surpreende: a pré-fritura. Sim, a batata congelada costuma ser parcialmente frita antes de ir para o pacote. Ela passa por óleo quente por um tempo controlado, suficiente para criar uma camada externa, iniciar o douramento e desenvolver sabor, mas sem finalizar completamente o cozimento. É por isso que quando você coloca a batata na air fryer, no forno ou na fritadeira, ela não começa do zero. Ela está terminando uma história que começou dentro da fábrica. Agora pense na escala disso. Não estamos falando de uma porção pequena. Estamos falando de esteiras carregadas de palitos, óleo circulando em sistemas industriais, filtros removendo partículas, controle de temperatura constante e lotes enormes passando por segundos decisivos. Um erro pequeno nessa fase pode comprometer toneladas. E existe um detalhe curioso: o padrão visual que você enxerga no pacote não é acidente. A fábrica busca palitos com comprimento parecido, cor clara e superfície uniforme, porque o consumidor associa isso à qualidade. Grandes redes de alimentação também dependem desse padrão. Quando uma operação serve milhares de porções por dia, não dá para cada lote se comportar de um jeito. A batata precisa fritar rápido, dourar de forma previsível e entregar a mesma sensação crocante repetidas vezes. Por isso, empresas globais de batata congelada cresceram tanto. Elas não vendem apenas batatas. Elas vendem previsibilidade. Vendem um produto que pode sair de uma fazenda, passar por uma fábrica complexa, viajar congelado e ainda terminar com textura parecida em cozinhas muito diferentes. Ao final desse bloco, a batata já não parece mais um produto agrícola. Ela virou um alimento industrial em estágio avançado, cortado, lavado, ajustado, branqueado, seco e pré-frito. Mas ainda falta uma etapa decisiva. Se ela esfriar devagar ou congelar de qualquer jeito, todo esse trabalho pode ser perdido. No próximo passo, os palitos entram em túneis de frio extremo, onde a fábrica precisa congelar cada unidade rapidamente para preservar textura, evitar blocos grudados e preparar o produto para viajar pelo mundo. Depois da pré-fritura, a batata ainda está quente, delicada e vulnerável. Ela já tem formato, cor inicial e uma camada externa preparada para ficar crocante. Mas se esse palito esfriar lentamente, parte da textura se perde e os palitos podem grudar. Por isso, a próxima etapa é uma das mais importantes da fábrica, o congelamento ultra rápido. Os palitos seguem por esteiras até túneis de frio intenso, onde correntes de ar gelado circulam em alta velocidade. A ideia é congelar cada unidade separadamente,
não transformar tudo em um bloco duro de batata. Esse congelamento rápido ajuda a preservar a estrutura criada antes e mantém os palitos soltos dentro da embalagem. É por isso que, quando você abre um saco em casa, consegue despejar uma porção sem precisar quebrar uma pedra congelada. A cena é quase cinematográfica. Uma esteira cheia de batatas douradas entra em um túnel frio, e do outro lado sai um produto estável, firme e pronto para viajar. Em poucos minutos, aquele palito que veio do campo passou por vapor, lâminas, água quente e óleo, agora está protegido pelo frio. Mas a fábrica ainda não terminou. Depois do congelamento, sensores, câmeras e operadores continuam avaliando o produto. Palitos quebrados, escuros demais, claros demais ou fora do tamanho podem ser retirados. Em algumas linhas, detectores procuram materiais estranhos antes da embalagem. O objetivo é simples. O pacote precisa entregar o mesmo padrão, seja no supermercado, em um restaurante ou em uma operação de grande escala. Na embalagem, tudo acontece rápido. Máquinas dosam a quantidade certa, pesam automaticamente, selam os pacotes e organizam as unidades em caixas. Parece só o fim do processo, mas a embalagem também protege contra umidade, queimadura de freezer, contaminação e perda de qualidade. Ela é a última barreira entre a fábrica e o consumidor. E aqui entra uma regra que não pode falhar: a cadeia fria. Da fábrica ao centro de distribuição, do caminhão ao supermercado, do estoque ao freezer, a batata precisa permanecer congelada. Se descongelar e congelar de novo, cristais de gelo podem crescer, a textura pode sofrer e o resultado final não será o mesmo. A crocância que parece nascer na sua air fryer depende de uma viagem inteira em temperatura controlada. E o mais incrível é isso: a batata frita congelada é um dos melhores exemplos de como a indústria transforma um alimento simples em um produto previsível. A batata continua sendo batata, mas a experiência que chega ao consumidor é resultado de agricultura, engenharia, logística, controle de qualidade e muito frio trabalhando juntos. Então, da próxima vez que você pegar um pacote no freezer, lembre-se: aqueles palitos começaram escondidos debaixo da terra. Foram arrancados por máquinas gigantes, passaram por uma fábrica precisa e viajaram congelados até o mercado. Se você gostou de descobrir esse processo por dentro, inscreva-se aqui no Fábricas e Fatos e comente o que mais te surpreendeu nessa fabricação. Foi o campo, o descascamento a vapor, a pré-fritura ou o túnel de congelamento? E depois de ver tudo isso, você ainda vai olhar para um pacote de batata congelada do mesmo jeito? E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço. Te espero lá.